O planeta vermelho nunca foi apenas uma cor no céu noturno. Ele é um espelho para o nosso futuro e um cofre de segredos cósmicos. Desde que a humanidade apontou seus primeiros telescópios para as dunas geladas, a pergunta permaneceu: estamos sozinhos? Hoje, essa busca está a cargo de uma frota silenciosa de máquinas de alta tecnologia, os rovers da NASA, que percorrem milhões de quilômetros quadrados de silêncio. Eles são nossos olhos e ouvidos, transmitindo pacotes de dados que moldam nossa percepção de Marte. Mas, considerando a escala colossal do deserto infinito, o tempo que levam para transmitir informações e a autonomia que lhes é concedida, será que o que vemos é a história completa? O que exatamente os robôs mais avançados da humanidade estão encontrando lá fora que a NASA ainda não nos contou? Se você é fascinado pelo planeta vermelho e quer acompanhar esta jornada épica, descobrindo segredos escondidos nas dunas de óxido de ferro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder as próximas partes desta saga. Sua viagem para Marte começa agora! A Era dos Gigantes Silenciosos. O mapeamento do desconhecido. A exploração de Marte é uma saga que começou com as sondas pioneiras como as Mariners na década de 60, que nos deram os primeiros vislumbres do mundo alienígena. A missão Viking nos anos 70 tentou, sem sucesso conclusivo, encontrar vida no solo. Mas foi a partir do século XXI que a exploração realmente se tornou íntima, com a chegada da Era dos Rovers. O Spirit e Opportunity nos mostraram que Marte já foi um planeta quente e molhado, encontrando minerais que só se formam na presença de água líquida. O Opportunity, em particular, tornou-se lendário, excedendo sua vida útil em anos e quilômetros, provando a resiliência da engenharia terrestre. Hoje, a vanguarda é liderada pelo Curiosity e, mais recentemente, pelo Perseverance. O Curiosity tem mapeado a cratera Gale, estudando a química do solo e, crucialmente, farejando o ar. E é aqui que o primeiro grande mistério surge, o metano. O Curiosity detecta picos sazonais de metano na atmosfera marciana. Na Terra, 90% do metano é produzido por organismos vivos. Em Marte, ele pode ser resultado de processos geológicos, como a interação de água com rochas quentes, mas a flutuação sazonal sugere algo ativo, talvez até biológico, escondido sob a superfície. A escala do segredo, Vales Marineris e o Monte Olimpo. Para entender o que pode estar sendo escondido, é vital compreender a vastidão do planeta. Marte não é um deserto pequeno, é um mundo de extremos geológicos que desafiam a imaginação. O Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido no Sistema Solar, é 3 vezes mais alto que o Everest. O Vales Marineris é um cânion que se estende por mais de 4.000 quilômetros, cobrindo quase um quarto da circunferência do planeta. Nossos rovers, por mais avançados que sejam, percorreram apenas alguns quilômetros em pontos específicos. O volume de dados que eles coletam é imenso, mas a capacidade de transmissão para a Terra é limitada. Nossas máquinas são forçadas a tomar decisões autônomas no local, filtrando e priorizando o que é enviado para casa. Este é o ponto crucial. Se um rover encontra algo que o algoritmo não classifica como cientificamente relevante ou urgente, talvez uma anomalia geológica sutil, um padrão que não se encaixa nos modelos terrestres ou até mesmo um vestígio de tecnologia antiga, essa informação pode ser relegada a um arquivo de baixa prioridade, esperando meses ou anos para ser transmitida ou, pior, ser ignorada completamente pelo software. Os robôs, sem querer, podem estar escondendo dados simplesmente por não entenderem seu significado. A busca subterrânea, água e a proteção da vida. A NASA e outras agências, como a ESA, estão focadas na busca por água, não apenas como um recurso vital para a futura colonização, um ponto-chave para projetos como o da SpaceX, mas porque água é sinônimo de vida. O gelo polar é visível, mas a esperança reside nos aquíferos subterrâneos. A gravidade reduzida de Marte, 38% da Terra, e sua atmosfera fina e tóxica, principalmente CO2, tornam a superfície um ambiente hostil, constantemente bombardeado pela radiação cósmica. Se a vida marciana sobreviveu, ela teve que se refugiar,
Ela está, muito provavelmente, abaixo de nós. O Perseverance, pousado na cratera Jezero, um antigo delta de rio, está perfurando a superfície. Sua missão não é apenas procurar sinais de vida microbiana passada, mas coletar amostras seladas em tubos de titânio que serão recuperados em uma missão futura, Mars Sample Return, prevista para os anos 2030. O Perseverance também carrega o MOXIE, um instrumento experimental que conseguiu gerar oxigênio a partir do dióxido de carbono marciano, um avanço fundamental para a utilização de recursos in situ, ISRU, e, portanto, para a terraformação e a colonização. O foco público está no oxigênio e na preparação para a chegada humana. Mas e se a prioridade máxima dos robôs for a coleta de evidências biológicas irrefutáveis? A grande questão não é se Marte teve vida, mas sim o que o Perseverance já selou nos tubos de titânio que aguardam retorno. Se a vida microbiana for confirmada, isso muda tudo: a cosmologia, a teologia e o nosso lugar no universo. E se o que foi encontrado em Jezero não for apenas micróbios fossilizados? E se, enquanto o mundo se distrai com a busca por oxigênio, os robôs estiverem fotografando algo muito mais complexo e antigo, algo que desafia nosso entendimento da história cósmica, mas que, por sua natureza sensível, exige um protocolo de segurança e divulgação extremamente cauteloso? Na próxima parte desta saga, vamos mergulhar nos arquivos de imagens da NASA e nas anomalias geológicas que o público quase nunca vê, buscando a verdadeira... O foco dos holofotes está inegavelmente no MOXIE, o experimento que mastiga a atmosfera fina e rica em dióxido de carbono de Marte para cuspir oxigênio puro. Uma façanha tecnológica que sinaliza a viabilidade da utilização de recursos in situ, ISRU, e alimenta o sonho de uma base humana em Jezero. Mas enquanto a humanidade celebra cada grama de O2 produzido, uma equipe de cientistas, trabalhando nas sombras dos laboratórios da NASA, está examinando dados brutos que contam uma história muito diferente daquela vendida ao público. A verdadeira missão do Perseverance, e antes dele do Curiosity, não é apenas preparar a cama para os humanos, mas sim desenterrar a essência da história cósmica. E essa essência parece estar ligada a algo que ainda está ativo, ou que foi deliberadamente escondido pelo tempo. Um dos mistérios mais persistentes e menos alardeados publicamente é o enigma do metano. O rover Curiosity, explorando a crátera Gale desde 2012, detectou picos sazonais e diários de metano na atmosfera. Na Terra, 90% do metano é produzido por organismos vivos. Micro-organismos, gado, decomposição. Em Marte, o metano pode ser gerado por reações geológicas simples, rochas e água quente. Mas a maneira como os níveis flutuam é altamente sugestiva de uma fonte biológica, ou, pelo menos, de um processo que é ativado e desativado com o ciclo de temperatura. Se o metano é biológico, significa que a vida em Marte não é apenas um fóssil do passado distante, mas uma presença resiliente, escondida talvez em aquíferos subterrâneos ou sob o gelo polar, protegida da radiação. Este é o primeiro nível do segredo. A vida marciana ainda está lá. Mas os robôs da NASA podem estar escondendo algo muito mais profundo do que micróbios subterrâneos. Eles estão catalogando anomalias geológicas em uma escala que desafia o entendimento. Marte, afinal, é um planeta de extremos. O Monte Olimpo, o maior vulcão conhecido no Sistema Solar, e o Valles Marineris, um cânion que faria o Grand Canyon parecer uma rachadura, mostram que as forças tectônicas e vulcânicas do planeta foram monumentais. É neste cenário de geologia extrema que surgem as formações que a comunidade científica costuma descartar como pareidolia, a tendência humana de ver padrões familiares, como rostos ou estruturas, em formações aleatórias. A famosa face de Marte, fotografada pela sonda Viking em 1976, é o exemplo clássico. E se, entre as incontáveis rochas aleatórias, existam formações que não são aleatórias? Os rovers mais recentes, equipados com câmeras de altíssima resolução e espectrômetros de ponta, estão escavando minerais e estruturas que parecem ter sido processadas ou organizadas.
Em alguns dos núcleos de rocha selados pelo Perseverance em G0, uma antiga bacia lacustre, foram encontrados depósitos de sílica e argila, que na Terra são frequentemente associadas à atividade biológica em hot springs. O que está sendo ocultado não é a confirmação de que Marte já foi habitável, mas sim a evidência de que a vida marciana pode ter atingido um nível de complexidade que exige uma reavaliação total da sua história. Não estamos falando de pequenos organismos, mas de estruturas orgânicas complexas, talvez polímeros que formam redes ou padrões que sugerem uma organização muito mais antiga e sofisticada do que imaginamos. São as ruínas de uma paleocivilização microbiana, ou talvez algo mais? A cautela na divulgação não é apenas científica, é sociológica. A confirmação de que não estamos sozinhos e que a vida fora da Terra pode ter evoluído em formas estruturadas teria implicações políticas e religiosas imediatas. É mais fácil e mais seguro manter o foco no oxigênio e no desafio logístico da colonização, enquanto os tubos de titânio do Perseverance aguardam o retorno à Terra, carregando em seu interior não apenas evidências, mas a chave para uma nova cosmologia. Os cientistas sabem que a confirmação da vida ou de estruturas de vida em Marte transforma o planeta de um mero destino de exploração em um patrimônio biológico. E a responsabilidade de proteger e estudar esse patrimônio antes que a chegada humana o contamine ou o destrua é imensa. É por isso que os robôs, silenciosamente, seguindo protocolos rígidos, continuam a fotografar e selar aquilo que o deserto infinito de óxido de ferro tenta esconder, padrões geométricos incomuns em camadas sedimentares profundas, assinaturas químicas que não se encaixam em nenhuma reação geológica conhecida e, talvez o mais perturbador, a sugestão de que o planeta vermelho já foi habitado por algo que deixou para trás vestígios de uma tecnologia orgânica, milênios antes que o primeiro hominídeo sequer olhasse para as estrelas. A descoberta não era simplesmente a confirmação de que a água fluiu em Jezero há bilhões de anos, como as sondas pioneiras Mariner e Viking apenas ousavam sonhar. Nem era apenas a confirmação de depósitos minerais, rotina para os robôs geólogos como Curiosity e Opportunity. O que o Perseverance havia selado nos tubos de titânio, sob o mais rigoroso dos protocolos de segurança, era a prova de que a vida em Marte não apenas existiu, mas que ela evoluiu de forma a manipular o ambiente em que vivia, deixando para trás estruturas que desafiam a nossa compreensão de biologia e engenharia. O protocolo silencioso da NASA entrou em vigor, um firewall de dados que separou a verdade mais profunda da exploração científica pública. O dilema ético era monumental. Como anunciar à Terra que o planeta vermelho, há muito tempo visto como uma vasta e fria reserva de óxido de ferro esperando pela terraformação humana, era na verdade um cemitério tecnológico? A responsabilidade de proteger esse patrimônio biológico e, talvez, o mais importante, geológico-tecnológico, recaiu sobre os rovers. Eles se tornaram os guardiões de um segredo que reescreveria a cosmologia humana. A urgência de entender a natureza da vida marciana antiga intensificou a corrida para a chegada humana. Não mais apenas uma questão de glória e expansão, a colonização agora era uma missão de resgate. Os projetos de Elon Musk e da NASA para estabelecer colônias permanentes ganharam uma camada de complexidade sombria. Se a vida antiga era orgânica e tecnológica, o que a extinguiu? O que a Terra enviaria seria apenas uma nova contaminação ou a chave para decifrar a catástrofe que transformou a paisagem de vales fluviais em um deserto varrido por tempestades de poeira globais? Enquanto o Perseverance coletava amostras, o pequeno helicóptero Ingenuity realizava voos de mapeamento cada vez mais distantes, não apenas para testar a aerodinâmica na atmosfera fina de CO2, mas para identificar os limites da zona de interesse. Os padrões geométricos se estendiam por quilômetros, escondidos sob as dunas móveis e as camadas sedimentares. As assinaturas químicas, detectadas pelo sofisticado laboratório a bordo do rover, indicavam a presença de polímeros complexos que não poderiam ter sido formados por processos geológicos naturais, nem mesmo aqueles forjados pela pressão extrema e pelas temperaturas baixíssimas que caracterizam Marte.
Paralelamente, a missão continuava a preparar o terreno para a chegada humana. O experimento MOXIE, que extrai oxigênio da atmosfera de dióxido de carbono, provava a viabilidade do uso de recursos in situ, ISRU. Essa tecnologia, vital para a sobrevivência em um planeta onde a gravidade é de apenas 38% da Terra e a radiação é uma ameaça constante, era agora vista como uma ferramenta de isolamento. Os primeiros colonos precisariam ser autossuficientes para evitar o transporte constante de suprimentos da Terra, minimizando o risco de contaminação cruzada que poderia destruir os vestígios da civilização marciana. A própria escala do planeta parecia zombar da insignificância do segredo. O Monte Olimpo, o vulcão mais alto do Sistema Solar, e o Valles Marineris, o cânion que engoliria a América do Norte, continuavam a dominar o horizonte, lembrando a todos do poder bruto dos processos geológicos. No entanto, o verdadeiro poder não estava na geologia, mas na biologia. A NASA e seus parceiros internacionais sabiam que a revelação do segredo não apenas uniria a humanidade em um propósito comum, mas também criaria conflitos políticos sem precedentes sobre quem teria o direito de estudar, explorar e, por fim, proteger o legado marciano. A nova cultura marciana, a ser estabelecida pelas primeiras gerações nascidas sob a gravidade reduzida, não seria apenas uma cultura de sobrevivência e exploração, mas uma cultura de custódia. Eles seriam os guardiões da biblioteca, os herdeiros de um conhecimento que antecedia a própria história da Terra. Os robôs continuam a cavar, selar e armazenar. O deserto infinito guarda seu silêncio, mas os dados, meticulosamente coletados e criptografados, contam uma história que está prestes a ser desvendada. O retorno das amostras à Terra será o ponto de inflexão, o momento em que a humanidade terá que confrontar não apenas a possibilidade de vida extraterrestre, mas a realidade de uma civilização perdida que deixou para trás advertências silenciosas sobre o destino de um mundo. A questão não é mais se Marte foi habitado, mas o que eles sabiam e se estamos prontos para descobrir. A chave está nos tubos de titânio, esperando a viagem de 9 meses através do vácuo, enquanto na superfície vermelha, sobre o manto de poeira de óxido de ferro que tinge o céu, o Perseverance se prepara para selar sua última e mais controversa amostra, extraída de um aquífero subterrâneo fossilizado que pode conter a resposta sobre a origem do metano atmosférico e o colapso daquele mundo antigo. O Perseverance, silhueta solitária contra o céu rosa-salmão de Jezero, estava completando a coreografia. O braço robótico, uma extensão da curiosidade humana a 225 milhões de quilômetros de distância, inseriu o tubo de titânio final no compartimento de armazenamento. Esta amostra, extraída das profundezas do que um dia foi um aquífero subterrâneo fossilizado, era a mais rica e, teoricamente, a mais perigosa de todas. Ela não apenas continha a assinatura geoquímica que poderia explicar a origem do metano atmosférico, um gás que surge e desaparece misteriosamente, sugerindo processos biológicos ou geológicos ativos, mas também evidências concretas de estruturas orgânicas complexas, muito além do que a missão Curiosity ousou sonhar em Gale. Os robôs não estavam escondendo a verdade por malícia, mas por limitação tecnológica. A complexidade dos biosinais e a natureza criptografada dos dados geológicos exigiam laboratórios terrestres, protegidos da radiação e equipados com espectrômetros de massa de precisão que não poderiam ser miniaturizados para uma sonda. O verdadeiro segredo estava na incapacidade de Marte comunicar a magnitude de sua história de forma imediata. O arquivo silencioso e a advertência. Os dados preliminares, filtrados através das sondas orbitais como a Mars Reconnaissance Orbiter, já haviam forçado uma revisão radical da cronologia marciana. Não era apenas água que existia, era um ecossistema complexo que sucumbiu rapidamente há bilhões de anos. A amostra final continha microfósseis que pareciam ter sido preservados em um estado de êxodo químico, como se a vida tivesse tentado fugir das condições superficiais em rápida deterioração.
Mas o que realmente chocou os cientistas e o que os robôs haviam selado com tanta meticulosidade era a evidência de uma intervenção deliberada. Em meio às camadas sedimentares do antigo leito do lago, o Perseverance encontrou nanoestruturas cristalinas que não eram naturais, artefatos de uma inteligência extinta. Estas estruturas, que só seriam totalmente decodificadas na Terra, eram o arquivo silencioso, uma advertência. A civilização marciana antiga, confrontada com o colapso de seu campo magnético e a lenta erosão de sua atmosfera, havia deixado um registro de seu erro fatal. Eles tentaram acelerar a geoengenharia de seu próprio planeta, uma forma primitiva e desesperada de terraformação que acabou desestabilizando os reservatórios subterrâneos e catalisando a perda atmosférica, agravada pelas violentas tempestades de poeira globais que tornaram o planeta inabitável. O metano, que hoje surge e desaparece, era o último suspiro daquela catástrofe, aprisionado em clatratos de gelo. A viagem de retorno, um teste de fé. Enquanto os tubos de titânio esperavam a chegada da missão de resgate, a Sample Retrieval Lander e os helicópteros de apoio, a Terra se preparava para o choque. A viagem de retorno, um percurso de 6 a 9 meses através do vácuo interplanetário, seria um desafio logístico e ético sem precedentes. O metano, que hoje surge e desaparece, era o último suspiro daquela catástrofe, aprisionado em clatratos de gelo. Os engenheiros da NASA e da ESA trabalharam incansavelmente para garantir que as amostras ficassem protegidas da radiação cósmica, que é potente no vácuo e poderia alterar as assinaturas orgânicas. Além disso, a contenção biológica era primordial. Se a vida marciana estivesse apenas dormente, a humanidade teria que lidar com o risco de contaminação, um debate ético que remontava às missões Viking nos anos 70. A tecnologia de hoje, porém, é incomparável. O sucesso do MOXIE em gerar oxigênio a partir da atmosfera de CO2 de Marte e a capacidade dos rovers de performar análises complexas, ISRU, utilização de recursos in situ, provavam que a humanidade havia dominado as dificuldades tecnológicas do planeta vermelho. Mas a maior dificuldade não era mais técnica, era filosófica. O novo horizonte. Não apenas exploradores, mas herdeiros. A descoberta do erro fatal da civilização marciana mudou o roteiro da colonização. Projetos ambiciosos, como os planos da SpaceX para construir grandes colônias permanentes e os esforços da NASA para estabelecer uma base sustentável, ganharam uma nova urgência e uma nova cautela. Não podíamos mais abordar a terraformação com arrogância. Tínhamos que aprender com os fantasmas no regolito. O debate ético se intensificou. Tínhamos o direito de alterar um planeta, mesmo que ele tivesse abrigado uma vida que se autodestruiu? Marte não era mais apenas o quarto planeta, um posto avançado para a sobrevivência da espécie. Tornou-se um túmulo, um laboratório e um espelho. As primeiras gerações a nascerem em Marte, aqueles que viveriam sob a gravidade reduzida, 38% da Terra, e dentro dos domos pressurizados, não seriam apenas colonos, seriam os herdeiros de uma sabedoria trágica. Sua cultura seria forjada não apenas pelo isolamento e pela necessidade de usar cada recurso in situ, mas pela consciência de que a vida é rara, frágil e que a tecnologia, sem sabedoria, pode ser a maior arma de extinção. O deserto infinito e o significado final. A saga do deserto infinito não termina com a revelação de um segredo guardado por robôs, mas com a aceitação de uma verdade cósmica pela humanidade. Os robôs da NASA estavam escondendo a evidência de que a vida, em qualquer planeta, enfrenta a mesma encruzilhada: evolução ou colapso. O silêncio de Marte era sua maior eloquência. Desde as sondas pioneiras Mariner e Viking, passando pelos rovers incansáveis como Spirit, Opportunity e Curiosity, até a precisão do Perseverance, cada passo foi uma aproximação lenta e dolorosa da nossa própria imagem. Quando as amostras marcianas finalmente chegarem à Terra e forem abertas em laboratórios de contenção de alta segurança, a humanidade fará mais do que descobrir vida extraterrestre, descobrirá a si mesma.
Marte, com suas montanhas colossais como o Monte Olimpo e seus cânions que engolem continentes como vales marineres, não é apenas um lugar de rochas vermelhas tingidas por óxido de ferro. É a prova de que somos parte de um ciclo maior. O deserto infinito guarda o corpo de um mundo que falhou. E ao nos tornarmos uma espécie interplanetária, nosso destino não será mais definido pela vastidão do espaço, mas pela profundidade da lição que aprendemos em sua superfície vermelha. A questão não é mais se estamos prontos para descobrir, mas se estamos prontos para sobreviver. O futuro de Mark é o nosso futuro, moldado pelos sussurros silenciosos de um mundo que se perdeu.